Amigos do canal Falando de Futebol, temos uma resenha hoje com Edio Antônio, narrador conceituado aí do Rádio Catarinense, vai contar muitas histórias boas de futebol. Você não está no EA Notícias, você está no teu canal Falando de Futebol. Tudo bem, Edio? Tudo bem. Como é que começou essa brincadeira aí, Edio? Rapaz, essa brincadeira, primeiro te cumprimentar, eu tenho um defeito que eu não sou muito de gravar Datas. fatos, datas. Mas eu comecei no rádio em 1988. Eu costumo dizer o seguinte, que eu comecei no mesmo ano que o William Bonner começou. Só que o Bonner foi para a Globo e eu fui para o rádio. Mas tudo certo. O Bonner já se aposentou lá do Jornal Nacional e eu também dei um tempo para o rádio. Mas eu comecei a minha vida de comunicação no rádio em 1988. Estou com 55, então já faz algum tempinho aí. Começou do Paraná, tua cidade natal. Eu sou natural de Marmeleiro, no sudoeste do Paraná, né? E comecei ali os primeiros passos, mas a minha primeira emissora de rádio que eu trabalhei em 1988 foi uma rádio chamada Rádio São João, que é um município do sudoeste do Paraná. Que eu comecei. Em 1988, eu comecei trabalhando lá nessa emissora de rádio. Certo, Ed. Legal, e aí tu participa de um concurso de narradores na Rádio Gaúcha. Foi. Eu vou até mostrar aqui o diploma. Então, na verdade, eu como narrador esportivo, eu comecei atuando em 1989, por aí. Porque eu sempre tinha um objetivo, Marcos. Quando eu entrei no rádio, eu pensava assim, até onde que eu posso ir? Então, eu comecei de sonoplasta, locutor, fui para o jornalismo, apresentar programas de rádio, mas eu sempre visualizava assim. Na época onde que eu trabalhava, e até os dias de hoje, o narrador esportivo era não vou dizer assim, era uma garantia de você ter uma estabilidade maior onde você trabalhava. Porque a narração esportiva é um dom, então nem todos tinham condições. É um diferencial do profissional, né? E aí, 1993, né? 1993, a Rádio Gaúcha de Porto Alegre fez um concurso, era denominado Narrador do Futuro, e na época eu estava no Paraná, em 1993, mandei uma fita cassete para eles ainda, o tempo passou, né? A época da fita cassete, e eles ouviram e depois de um tempo eu recebi um telegrama. Parabéns, você é um dos finalistas da Rádio Gaúcha em 1993, lá fui, narrei um jogo gravado lá no Estádio Olímpico e fui o grande vencedor em 1993 da minha categoria. 200 e poucos narradores, até 21 anos de idade. Ed, certo. É um título legal, né? Imagina, a Rádio Gaúcha aí é um canhão de audiência, né? No futebol muito forte, né? E aí tu acaba não aceitando ir para Porto Alegre, comentasse isso, né? Foi. E tu começa narrando futebol no Paraná ainda. Nessa época eu já estava narrando futebol e por questões assim de ajuste salarial, o nascimento da minha filha, então eu optei em centrar um pouco mais, mesmo jovem, família. Se eu não tivesse na época o nascimento da minha filha ou um casamento jovem, novo, como eu casei, eu acho que eu tinha aceitado esse desafio. Mas não me arrependo de nada, não. Certo. Porque Deus foi tão bom comigo que tudo que... Eu lembro que na época, depois que eu participei desse concurso e ganhei, o Paulo Sérgio Pinto, diretor da Rádio Guaíba, aí outra emissora, concorrente da Gaúcha, me chamou e falou, Edio, a gente quer te contratar para ser o terceiro narrador aqui da Rádio Guaíba. Na época o Haroldo era o primeiro, o segundo eu não lembro, e o terceiro. Só que na hora dos ajustes, questão de salário, questão de logística, me frustrou muito, então Deus me levou para outros caminhos. Ed, nesses últimos dias a gente tem conversado muito de futebol e mesmo tu tendo dado sequência a essa proposta da Rádio Gaúcha, Guaíba, mas tu acabou fazendo muito futebol profissional, futebol amador, né? Narrou final de Campeonato Carioca, final de Campeonato Paulista, cobriu por muito tempo o Criciúma Esporte Clube. Seleção brasileira. Fez jogo da Seleção Brasileira, então vamos contar um pouco dessas histórias aí. Rapaz, o lance é grande, mas o que eu mais me diverti de tudo isso, eu acho que foi futebol amador. Futebol amador. Os campeonatos municipais
da região. Quando o Paulo Sérgio Pinto da Guaíba falou para mim, diz, olha, Ed, aqui você vai poder viajar o Brasil, você vai ter espaço, e mais tarde eu realizei tudo isso nas emissoras onde eu trabalhei. A Rádio Guarujá de Orleans, 94 para 95, foi quando eu vim trabalhar aqui, que eu saí da Rádio Eldorado em Criciúma, e aqui eu já montei a primeira equipe de esportes, em 1995 por aí. Então, através da Rádio Guarujá, foram muitas coberturas no futebol amador. E aí depois houve uma marca muito forte quando eu fui contratado pelo falecido Tadeu Livrelato, Luiz Tadeu Livrelato, que tu conheceu. O Tadeu era meu comentarista na época da Rádio Guarujá. Apaixonado por futebol, gostava de transmissão, vascaíno. Quando eu montei a equipe de esportes da Rádio Guarujá, eu vim narrar um jogo que o proprietário da Guarujá, eu estava na Rádio Eldorado, eu vim fazer um freelance, e ali eu conheci o Tadeu. Aí quando eu vim trabalhar na Rádio Guarujá em definitivo, eu falei para o dono da emissora, vou criar uma equipe de esportes e vou chamar aquele rapaz assim e tal. E eu não sabia da história do Tadeu, de família tradicional. Aí eu falei pro Gil Losso, olha, eu vou convidar aquele rapaz lá para fazer parte da equipe, que era o Tadeu. Daí o Tadeu veio, a gente montou a equipe de esportes da Rádio Guarujá, narramos um bom tempo, ali fizemos muito Criciúma. Depois o Tadeu arrendou a Rádio Cruz de Malta. Daí o Tadeu me falou o seguinte, Ed, eu quero te levar a trabalhar comigo na Rádio Cruz de Malta. Daí eu falei, bom, agora é o seguinte, então deixa a amizade profissional, vamos falar de empregado para patrão. Aí até eu brinquei com ele, se você bancar o que eu ganho na Rádio Guarujá, eu vou trabalhar contigo na Cruz de Malta. Ele disse, então vamos embora. Bancou e ele começou a história. Foram. E aí muito futebol, né? Então, aquilo que eu não realizei na Rádio Guaíba, e talvez até na Rádio Gaúcho, se eu fosse trabalhar, é claro, com devidas proporções, uma emissora dessa grande é Rio de Janeiro, São Paulo, sim, todo final de semana. Eu acabei fazendo isso na Cruz de Malta. Então vamos lá, fez uma final de campeonato carioca, nós fizemos dois finais. Dois finais. Eu não lembro a época, eu sei que um deles era o técnico Zagallo, era o Pet. O Flamengo foi campeão nas duas? Eu acredito, foi. Eu me lembro que, porque assim, a Rádio Cruz de Malta, ela tinha a sua história na época, mas o Tadeu falava, a gente precisa de algo para dar uma atenção especial para a Rádio Cruz de Malta, para ela crescer. Eu falei assim para ele, bom, então vamos ser ousados. Já que nós temos uma equipe de esporte, então vamos começar dessa maneira. E aí quando eu falei para ele assim, o projeto tem que ser esse. Qual é o maior número de torcedores da região aqui? Vasco e Flamengo. Sim. É Vasco e Flamengo. Nossa região Vasco e Flamengo, tirando o Criciúma. Isso. Falei para ele, então nós vamos ter que ser ousados. Nós vamos ter que ir para o Rio de Janeiro fazer futebol? Não, vamos ter que ser ousados. Vamos vender publicidade, vamos correr atrás e vamos. E aí a gente fez a primeira final de Vasco e Flamengo, depois nós fizemos a segunda final, e teve um desses jogos que a gente fez o Vasco e o Flamengo no sábado à tarde no Rio de Janeiro. Final do Carioca, né? Final do Carioca. E no domingo a gente pegou a ponte aérea São Paulo-Rio voo, fizemos a final de Palmeiras e Corinthians, que foi aquele jogo da embaixadinha ali que... Eu não sei se foi o Edilson ou o Paulo Nunes. A confusão dos dois. Eu estava narrando aquele jogo. Então nós fizemos o Vasco e Flamengo no sábado, Palmeiras e Corinthians no domingo. Única emissora de Santa Catarina. Ali foi que a Rádio Cruz de Malta ela decolou e o seu nome cresceu. O esporte então estava arrasando, né? E aí depois veio a seleção brasileira. E a emoção assim de uma final, Maracanã lotado, 70, 80 mil pessoas. Os dois jogos, embora tu não é flamenguista, nem vascaíno, mas... Gremista, sofredora, assim como você, né? Eu acho que, com todo o devido respeito, Vasco e Flamengo é o maior clássico do futebol brasileiro. Tu acha que é o maior? Eu acho que não é o Grenal? Não. É Vasco e Flamengo. É Vasco e Flamengo. E não importa se o Vasco está bem, se o Flamengo... eu me lembro que quando a gente ficou no Rio de Janeiro lá, ficamos sábado, domingo, onde você ia, o pessoal só falava isso, era o cara do táxi, era o cara... É somente isso, é uma loucura. E eu tive o prazer de narrar o Vasco e Flamengo no antigo Maracanã. Essa final é no antigo Maracanã, né? Foi as duas no antigo Maracanã. Duas, né? Foi, o antigo Maracanã. E uma dessas é o gol de falta do Pet, né? Essa é 2001.
Que o Finalzinho do técnico jogo. eu acho que era o Zagallo, não me lembro. Eu até puxei. É. O Vasco tinha ganho o primeiro jogo 2-1. Isso, O Flamengo estava ganhando 2-1, estava indo para os pênaltis. E nos últimos minutos, o Pet mete um gol de falta. Né? É assim, como narrador esportivo, uma adrenalina muito grande, sabe? Porque eu penso que narrar futebol é um dom. Então você tá ali com um fone de ouvido, com uma equipe de esportes e tal, e 80 mil pessoas ao teu redor. Gritando. E depois assim, ó, você consegue também. Eu me lembro que no segundo jogo do Maracanã, eu peguei o elevador e tal, e como curioso, o jogo era 5 da tarde, a gente chegou 1 hora no estádio. 1 hora. Eu me lembro que eu peguei um elevador lá do Maracanã e tal, e acabei parando numa sala assim que, enfim. E aí, curioso tal, eu fui naquela sala, rapaz, cheguei lá, estava sentado lá Zico, Brito, que foi zagueiro da seleção brasileira em 1970, não sei se está vivo ainda, Rivelino, os caras estavam tudo ali, eu não acreditei. Eu não acreditei quando vi aqueles caras que eu, na minha adolescência, só via eles. Era uma televisão, jornal, uma coisa natural. E encontrar aqueles caras. Algumas fotos eu tenho com o Rivelino, aí depois, na saída lá do aeroporto, encontrei o Júnior. Então, as narrações profissionais de campeonatos tal, me abriu assim uma experiência muito grande de conhecer lugares diferentes. O Ed, tu narrou alguns Grenais? Eu fiz 2 Grenais, mas um deles foi o que mais me marcou, foi Grêmio Internacional, na estreia do Maicon Librelato. Quando ele foi do Criciúma pro Inter. 2002? Esse jogo foi no Beira-Rio, e a gente foi até fazer esse jogo pela ligação que o Tadeu tinha com o Maicon, que era o seu sobrinho. Daí o Tadeu falou, vamos lá fazer o jogo? Vamos lá fazer o jogo. Fomos lá, fizemos o jogo, Grêmio Internacional, que aí também... é um clássico, mas aí vamos puxar para o sul de Santa Catarina, daí é o maior. É complicado você falar, eu acabei de falar para você assim, Vasco e Flamengo é a minha opinião. Na tua opinião? O pessoal já diz, não, é Palmeiras e Corinthians, é Internacional e Grêmio. Eu acho o clássico Grenal o maior. Eu acho que o clássico Grenal seria mais na nossa região, na minha opinião. Mas são desafios assim que, enfim, não tem... É que o Flamengo é uma torcida gigante. A questão de Flamengo e Vasco é paixão, é uma loucura. É uma loucura. Uma loucura. A gente vê muito na nossa região, né? O pessoal torce pro Criciúma, mas 50% é... Exato. E tá no estádio, eu falo, o pessoal fica chateado. Tu tá no estádio Heriberto Wilson assistindo o jogo do Criciúma, o sistema de som anuncia um gol do Flamengo. Sim. A torcida se cala. Mas de todas as transmissões que eu narrei, eu tive a oportunidade de narrar a seleção brasileira e argentina na reinauguração do estádio Pinheirão. Paraná, né? Eu estava no Paraná. Estádios maiores. Né? Eu não me lembro a época, sei que o técnico era o Falcão, se não me engano. O Canija estava jogando, o argentino aquele. Esse jogo marcou muito para mim, o Brasil e a Argentina no Pinheirão, porque além da reinauguração, eu era na época o narrador do Paraná mais jovem a transmitir um jogo internacional. Esse jogo eu fiz na época quando eu estava trabalhando no rádio no Paraná. E a rádio... Era amistoso, Ed? Era amistoso. O Brasil, eu acho que empatou, se eu não me engano. E pela Rádio Cruz de Malta, como eu te falei, o histórico da rádio, daí sim acredito que foi um momento histórico para a rádio, quando eu, o Tadeu e o Bernardo Willich, que era a equipe de esportes da Rádio Cruz de Malta, a gente foi transmitir Brasil e Paraguai ao Beira-Rio, que foi aquele jogo que o Felipão era o técnico, depois o Brasil se consagrou campeão na Copa do Mundo, se não me engano, 2002, Coreia-Japão. Esse jogo, onde o Chilavert, o goleiro do Paraguai, ele cuspiu no rosto do Roberto Carlos. Foi no Beira-Rio, Porto Alegre. O Brasil ganhou o jogo. O Brasil ganhou o jogo, e esse jogo a gente estava fazendo, esse não era amistoso, era um jogo valendo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Foi uma eliminatória difícil, né? O Brasil se classificou na finaleira, né? Não tinha esperança e acabou conquistando um título incrível. Incrível, né? Ô Ed, e dentro de campo, assim, tu também gosta muito de futebol, né? Não era só pela profissão de narrar. Aqueles jogadores diferenciados, assim, que tu lembra até hoje, de jogadas, de gols. Quando eu vou ao jogo, eu gosto de prestar atenção no camisa 10. Né? O camisa 10 vai ser algo diferente
na partida, né? Eu acho que é muito difícil, assim, você, enquanto você está narrando futebol, você observar as qualidades individuais de cada, No detalhe cada é mais jogador. difícil. Por isso que o futebol amador, ele me chamava mais atenção. Por exemplo, Michael Librelato surgiu do futebol amador. Eu estava ali narrando. O Éder Martins, que hoje é Lauro Miller, surgiu do futebol amador, embora seja mais no futsal. E então é difícil você falar, esse cara vai ter um futuro tal. Eu falo do Maicon porque o Maicon me marcou muito. 3 dias antes do acidente dele, ele foi na Rádio Cruz de Malta. 3 dias antes. Estava de férias já? Estava de férias. E quando tu falou futebol amador, e aí eu me lembro que o Maicon, eu falei assim para ele, vamos fazer uma entrevista aqui que o teu tio pediu, o Tadeu e tal. O Ed, eu vou fazer o seguinte, eu vou pescar com uma rapaziada aí no interior de Orleans, vou para Florianópolis e depois na próxima semana eu volto e a gente conversa com calma. Foi aquela conversa que a gente teve. E infelizmente ele não voltou em vida pelo acidente. E o Michael Librelato, do futebol amador, na época, quando o Maicon foi na Rádio Cruz de Malta, eu perguntei como é que tá aí. Ele estava sendo sondado pelo Atlético Paranaense, que é uma das maiores estruturas do futebol do Brasil, o Atlético. Estava sendo sondado por um time de São Paulo e pela Inter de Milão. Isso no Inter. Quando ele estava no Inter. Estava no Inter. Primeiro ano de Inter, né? A gente despontou, né? Então, o Maicon, quando narrava do futebol amador com o Maicon, não tinha outra observação a não ser que ia ser um craque. Era despontado. Diferenciado. E aí ele faz o 2001 incrível no Criciúma, né? Exato, diferenciado. Era jogador de seleção brasileira. Estilo Kaká, estilo Rivaldo. Eu entrevistei o Ayrton. O Ayrton é do Guatá, foi lateral direito no Criciúma e começou o ano, treinava junto com o profissional do Criciúma, né? E ele disse que o Michael começou os primeiros jogos do ano já, treinamento moendo. 2, 3 gols por treinamento. Cara, era um jogador diferenciado, né? O Éder Martins... O Criciúma foi vice-campeão em 2001, catarinense, e ele foi o artilheiro, né? O Éder, eu me lembro que até esse gol que eu narrei do Éder correu o Brasil e correu o mundo. Quando ele voltou para o Criciúma fez uma homenagem. Eu estava narrando um jogo do Éder, não me lembro a época, eu sou muito ruim nisso, mas era os últimos dias do Éder no Criciúma. E aí eu me lembro desse gol. Antes de ir para a Itália. Esse gol está no YouTube, algumas coisas que eu tenho. 2005, então. Acho que foi. Aí eu narrei o gol e eu lembro que eu falei, alô Europa, Europa, pode fazer as propostas em euro e levar o garoto. E levou. E levou, né? Levou. E aí quando o Éder retornou para o Criciúma, esse gol que eu fiz foi uma homenagem que fizeram para ele. É legal. Aí um dia eu encontrei ele disse, aquela tua narração e tal, eu disse, tu foi para a Europa e retornou. Que marca, né? Essas coisas ficam marcadas. Marca, o rádio é isso, né? O rádio ele não perde, hoje nós estamos com uma tecnologia diferente, mas o rádio ele marca. Então por isso que, te respondendo ali, sobre o futebol profissional, as narrações, Criciúma, Grêmio, Inter, Seleção Brasileira, Criciúma, Chapecoense, Criciúma, Avaí, Criciúma e Figueirense, é muito bacana, mas o futebol amador é diferente. Porque aí tu convive com as figuras na semana, né? Você tá narrando um jogo, como aconteceu na Rádio Guarujá, que foi narrar um jogo no interior de Orleans, e os caras que começaram a brigar comigo, porque segundo eles eu narrei o gol. Esse foi um jogo lá em Barracão, Real de Barracão e Conde aqui de Ordi. Então aqui, eu digo Orleans, né? Eu narrei o gol do Conde, do Santista, normal, e aí eu fui narrar o gol do Real do Barracão, normal, aí os caras, não, tu tem que narrar igual. Então, ao mesmo tempo. Mesma intensidade. Futebol amador é isso. Legal. E sem contar quando tu vai narrar um futebol, como em Lauro, sabe que Lauro Miller, quem é que não tem apelido em Lauro Miller no futebol lá, de jogadores? Vários. Eu lembro que fui narrar um jogo lá no Guatá. Você lembra do seu Nelson Lupe? Sim, o Nelson é muito falado aí na nossa... Eu recém tinha chegado em Lauro Miller, fui narrar um jogo lá no distrito do Guatá. Meu Deus do céu, quando o repórter passou a escalação
Número 1, apelido, era tudo apelido jogadores. Mas tinha Arrasta em cima do vestiário. em cima. Tinha uns apelidos assim que eu dizia, gente, mas tem que falar o apelido desse cara, Zédio. Se você falar o nome dele, ninguém vai saber quem é o cara. Então, se falar o nome, o cara vai ficar bravo. Exato. Então, eram apelidos. E eram uns apelidos engraçados, que era um Lauro Miller vive isso por causa da mina, né? Isso, vem muito da mineração. Exatamente. Todos que entram lá acabam tendo um codinome. O apelido, né? Que na hora da narração você tá narrando o nome do cara aí. Se torna engraçado? Se torna engraçado e eu narrei um jogo do cara que o apelido do cara era Chavasca. Ia pra quebrar o narrador. Chavasca. E aí cara, mas Chavasca, meu amigo, sei lá o significado disso, mas não teve jeito. Eu tive que narrar. Então se quebra, vai, o torcedor. E na época da Rádio Guarujá, quando a gente narrava futebol aqui no rádio, em Lauro Miller, era uma audiência incrível. Eu até brincava com a turma, vamos conferir o tempo e o placar do jogo, tirava o fone de ouvido, era de ponta a ponta, pim, 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 identificando a rádio. Então isso marcou bastante. Marcante. Né? Ô Edio, e muitas dificuldades assim em Criciúma, ok, você estava em casa, né? Provavelmente tinha uma cabine fixa, narrava todos os jogos no mesmo local, né? Mas fora daqui, as dificuldades, né? Narrar jogo na chuva, sol, calor, não, cabine pequena. Isso tranquilo. Agora, por exemplo, quando a gente fez Palmeiras e Corinthians no Morumbi, não tinha cabine. Não tinha cabine. Imagine uma final daquela, quantas emissoras de rádio? Não tinha cabine. A federação lá, a Federação Paulista e dos cronistas de São Paulo falaram, vocês só tem uma opção. A gente puxa a linha, puxa a filma, vocês vão ter que narrar o jogo no meio da torcida do Corinthians. Na arquibancada. Na arquibancada. Então imagine a situação. Eu me lembro que quando a gente chegou lá, tinha uma cordinha separada, esse jogo estava eu e o falecido Tadeu, a gente sentou, montei equipamento, o jogo era... Eu sempre chegava no estádio 3, 4 horas antes do jogo, a gente montou ali o equipamento e tal, tinha mais emissoras de rádio, na nossa frente estava a torcida organizada Gaviões, da Fiel, torcida punk lá. Punk, né? Forte. Uns 2 caras chegaram para nós, vocês vão transmitir o jogo aí, vocês querem que a gente dê uma ajudinha para vocês, uma segurança para vocês e tal, só que tem que rolar. Eu me lembro que na época o Tadeu deu R$50 para cada um. Para eles, os 3 caras. Organizar a segurança. Eu me lembro como hoje que o Tadeu puxou R$50 para cada um e os caras ficaram ali, ninguém mexeu com ninguém. Caso contrário, não tem, era fio puxado e tal. Não teria narração. Porque não tinha cabine. Não tinha cabine. No jogo que a gente fez... Essa foi uma narração mais desafiadora assim que tu fez? Foi. No Maracanã a gente não tinha cabine, mas tinha um espaço mais preparado, mais organizado. No Beira-Rio, quando eu fui narrar o jogo do Internacional e do Grêmio, tinha cabine. Quando eu fui narrar a Seleção Brasileira e Paraguai, não tinha cabine. Porém, tinha uma estrutura melhor. Esse jogo do Corinthians e Palmeiras, os caras ficaram ali, sem contar que um ainda pegou o telefone e o celular do Tadeu emprestado para fazer uma ligação. Para onde o cara ligou, não sei. Então era aquilo. Amigo, um jogo desse no Maracanã, no Corinthians e Palmeiras, você tem que ir preparado para tudo, porque é o seguinte, pensa o tamanho do Morumbi. O cara tá lá em cima no degrau lá. Tu acha que ele vai levantar para ir no banheiro? Ele não vai no banheiro. Eles fazem um xixi dentro. Não, isso é fato. Isso eu já escutei bastante. Eles fazem o xixi dentro de uma sacolinha, amarra e só faz assim, ó. Bum. O cara tá no anel superior da arquibancada. E joga. Fazem no copo. Então é xixi na cabeça do cara, é tudo. Mas quando tu vai, infelizmente, não poderia acontecer se fosse um estádio de primeiro mundo. Estádio de primeiro mundo não. Primeira educação do torcedor. Sim. Se fosse uma educação de primeiro mundo. O jogo Internacional e Grêmio, tem umas coisas que... os 2 jogos que eu fiz, Grenal, Inter e Grêmio, umas coisas que me marcou assim, ó. A gente fez um jogo Internacional e Grêmio no estádio do Beira-Rio.
Na época, o uniforme que eu utilizava na Cruz de Malta era uma camiseta amarela, tipo o amarelo da bandeira. E no meu lado, entrou uma equipe de esportes lá do oeste de Santa Catarina, onde o uniforme dos integrantes da equipe de esportes era azul. Era azul. Foi um coro só. Tira. Os caras tiveram que tirar a camisa azul para poder trabalhar. Dentro do Beira-Rio, isso é fato, dentro do Olímpico, você não encontra uma cor azul dentro do Beira-Rio e você não encontra uma cor azul dentro do Olímpico, agora a Arena Grêmio. Eu pensei que isso vermelha, né? A vermelha na Arena, né? Eu pensei que isso era mito, mas não, é verdade. Você não encontra até a Coca-Cola deixou de ser vermelha no estádio do Grêmio. Exato. Os colegas ficaram apavorados, eles não sabiam o que fazer. Daí a Federação Gaúcha arrumou colete para eles poderem trabalhar, porque eles entraram com o fardamento azul. E eu ficar sem camiseta. Foi um coro só de 40, 50 mil pessoas. Tira. Tu imagina 50 mil pessoas gritando no teu ouvido para tu tirar... Ô Ed, tu narrou o gol do Grêmio já? Já. Aí no gol do Grêmio foi mais forte. Não, tranquilão. Isso aí a gente tira de letra. Mas entre Grêmio e Criciúma, eu sou mais Criciúma. Eu sou mais Criciúma também. Criciúma me proporcionou grandes momentos aí. Série C narramos, Série B narramos, Série A, enfim, então... Pegasse várias fases do Criciúma, né? Sim, desde a C até a A, né? O título de 2002... Comecei a narrar... Título 2002, campeão brasileiro. Eu comecei a narrar, se não me engano, foi contra o Fortaleza. Fortaleza. Eu comecei a narrar o Criciúma em 94. Nós narramos o Criciúma de 94 até 2016, por aí, 2017 eu dei um tempo para o rádio, 2019 eu montei o... Não, eu dei um tempo no rádio em 2019. 2019 eu montei o Notícias, mas como narrador no rádio eu narrei até 2017. Narrou bastante tempo, né? Bastante tempo. Pegou do Criciúma e pegou todas as fases. Todas, Série B, Série A, enfim. Título de Série B, título de Série C, sim. Vários rebaixamentos. E aí depois, quando eu parei com o rádio, aí eu comecei a fazer futebol YouTube. Eu fiz um trabalho para a própria TV Tigre na Série C, que foi o período da pandemia. Depois eu fiz aí futebol para Eleve Esportes, para a TV CBF. A TV CBF, na época, ela me contratou para fazer os campeonatos, por exemplo, sub-20 do futebol feminino, tal, que daí os times do Rio vinham jogar aqui em Criciúma, futebol feminino, daí eu fazia também. Tu narrava quando eram jogos aqui em Criciúma? Sim, daí eu narrava para a TV CBF, que eles transmitiam no canal da TV CBF. Ed, mais alguma história aí pra gente ir finalizando? Alguma coisa que marcou? Deve ter várias, né? Mas eu acho que as narrações esportivas, o que mais me marcou assim foi conhecer ídolos que eu só na minha adolescência eu tinha lembrança. Até eu sou da época do blog ainda, né? E lá no meu blog tem algumas imagens. Por exemplo, Luciano do Vale. Luciano do Vale, na minha adolescência, eu assistia a TV Bandeirantes direto do Luciano do Vale. Agora, como é que eu poderia imaginar que um dia eu pudesse conhecer o Luciano do Vale? E tive o prazer de conhecer o Luciano do Vale algumas semanas antes dele acabar falecendo. Foi no jogo Corinthians e Criciúma pela Série B, quando o Corinthians foi rebaixado. Jogou aqui em 2008. Tu está melhor do que eu de memória. O Corinthians foi campeão aqui naquele jogo. Tu está melhor do que eu de memória. Eu me lembro que eu cheguei no estádio Heriberto Wilson, né? Tinha o Criciúma e Corinthians, tá? Eu cheguei no estádio Heriberto Wilson, passei para a nossa cabine, a gente tinha uma cabine fixa, aí TV Bandeirantes, todos os meios de comunicação de TV, os caras vêm transmitir futebol, especialmente TV Bandeirantes, TV Globo, eles deixam segurança na porta. Imagine, aí eu perguntei um dia, por que segurança? Imagine você tá narrando futebol e um cara resolve entrar ao vivo aí... Estragar a transmissão. Ou um sequestro e tal. Aí eu passei, tava o segurança ali, parei, olhei. Porque o Luciano do Vale, eu tinha uma impressão que era um cara alto, gordão, fortão. Claro que ele emagreceu, enfim. Mas o Luciano do Vale era um cara pequenininho.
Baixinho. Tal, não estava muito gordo na época, ele tinha diminuído bastante. Aí eu pensei assim, quando eu olhei aquele cara, eu falei, não acredito, Luciano do Vale, meu Deus do céu, eu sou fã desse cara, sempre tive essa humildade, meu Deus do céu, eu sou fã desse cara. Daí eu falei assim pro segurança, posso tirar uma foto com ele? Só um pouquinho. Quando eu falei se eu posso tirar uma foto com ele, ele olhou para trás, o Luciano. Eu falei pro Luciano, eu sou teu fã, cara. Eu sou teu fã. Ô, guri, só um pouquinho aí, vamos conversar um pouquinho. Dessa maneira, vamos conversar um pouquinho. Humilde. Eu falei, pô, eu quero tirar uma foto contigo. Só um pouquinho, guri. Guri, porque é a região sul. Só um pouquinho que o Milton Neves. Milton Neves. O Milton Leite é um ex-goleiro de futebol. Eu sempre confundi. O Milton vai me chamar. O Milton Leite, profissional do esporte. Narrador também, sim. O que faz, Milton. Aí eu cheguei, daí ele falou, só um pouquinho que o Milton vai me chamar, tal. Beleza, chamou, ele fez, tal. Aí eu fui lá tirar uma foto com ele. Daí eu falei, cara, eu sou teu fã, sou teu admirador. Tá bom, guri, beleza, tal. E depois de umas 2 semanas, ele infartou, acabou morrendo. Faleceu. Galvão Bueno, encontrei ele na entrada do Beira-Rio, quando eu fui narrar Brasil e Paraguai. Um cara bem tranquilão também, até eu tenho uma foto com ele que ele tá com o olho desse tamanho, a turma pega bastante no meu pé, essa foto tá perdida por aí. Chamei, parei, tirei a foto. Falcão, um cracaço de futebol. E teve uns caras bastante humildes assim, o Rivelino, encontrei ele uma vez numa transmissão também, o Júnior, lateral do Flamengo. Então o futebol profissional, ele me trouxe essas experiências de pessoas que eu jamais poderia imaginar. Tu via na TV, tu via numa revista Placar. Exato. E depois, com o tempo, ficou normal. Começou a conviver. A gente encontrava esses caras aí no corredor aí, o Kleber, narrador, que hoje está na Record. A gente aí vira uma... Teu dia a dia, né? Uma rotina normal, assim. Mas o futebol profissional, ele me proporcionou conhecer esse pessoal que eu admirava profissionalmente na adolescência. O rádio me proporcionou conhecer narradores como o Armindo Antônio Ranzolin, um dos maiores narradores do futebol da Rádio Gaúcha. Eu ia te perguntar, porque a narração do rádio ela é muito diferente da TV, né? Totalmente. Dinâmica totalmente diferente. Totalmente. E cada um tem o seu jeito de fazer. Totalmente. Tu tem o teu timbre, né? A tua maneira de narrar. Mas do rádio, quem que tu se espelhava, quem que tu procurava aprender bastante? Bom questionamento. Eu teve uma época que eu comecei a fazer uma mistura no rádio com o estilo do narrador paulista com o estilo do narrador gaúcho. Comecei a misturar as duas situações. Eu me espelhava bastante, na época do rádio, no Osmar Santos. Ripa na cholipa, garotinho, tindo do lelê, tindo lá vai. Eu gostava muito do Fiore Giriotti. Crepúsculo final de jogo, torcida brasileira. 45 minutos, Corinthians e São Paulo. Os caras marcaram. E aí eu comecei a fazer eu comecei a jogar um pouco o narrador paulista e o narrador gaúcho no meio. E alguém uma vez disse assim para mim, Edio, tu precisa encontrar o teu padrão. Eu falei, eu vou fazer vou misturar. Eu não sei se eu tive um estilo próprio como narrador esportivo. Eu acho que o meu reconhecimento foi que eu nunca neguei isso para ninguém, Marcos. Nunca neguei. E nos dias de hoje, infelizmente, alguns narradores pecam. Eu sempre narrei torcendo pelo Criciúma. Ah, é? Sempre identificado. Eu narrava como torcedor. Como torcedor. E aí o pessoal, mas não fica legal. Não. Eu narrava como torcedor os jogos do Criciúma. Então, eu criei essa identidade, eu narrava como torcedor. E é o que me deixa umas coisas... Hoje existe muito isso no YouTube, né? O fulano é identificado com a torcida do Inter, ele faz narração com a torcida do Inter. Mas aí as pessoas entram no canal dele para torcer pro Inter, né? No rádio é diferente. Marcos, a narração esportiva, tanto no rádio como nesse negócio do YouTube, virou bagunça. Perdeu muito qualidade. Né? Por exemplo, eu tava uma vez num jogo de um Criciúma, um narrador na região, esse time, esses jogadores. Eu pensei, cara, para de ofender o jogador dessa maneira, o clube que te levou pro Brasil inteiro, eu falei para ele. Falando mal do Criciúma. Para, cara.
São profissionais que estão lá dentro também. 20, 30 anos. E aí agora tem muito esse negócio de rivalidade, de YouTube Grenal, YouTube Grêmio, YouTube Inter e tal. Os narradores, aí o cara tá narrando ali, daí o time adversário marca um gol, o cara já levanta da cadeira, já bate o microfone, já xinga a mãe, já faz tudo. É um estilo que para mim não serve. Sim. Para mim não serve. Ô Ed, topa aí uma narraçãozinha para nós. Depende, o que tu quer aí? Criciúma. Gol do Maicon Librelato aí da vamos fazer o seguinte, tu já imaginou o Maicon Librelato e o Éder juntos? Já pensou? Não tivesse essa oportunidade? Vamos pôr mais um cara aí. Douglas na meia cancha. Douglas era fera, né? Aposentado hoje. Só o Douglas pifando o Éder e... Mas vamos lá então. E Maicon. Vou imaginar um jogo... Maicon e o... Vamos tentar, porque faz tempo que eu não... Vamos lá. 45 minutos de jogo no estádio Heriberto Wilson. Criciúma precisa marcar esse gol contra a equipe. Vamos pegar uma Série B, né? Vamos pegar uma Série B. Temos para subir. Vamos pegar... Quem agora é contra o... Agora, Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, pode ser. 45 minutos. Vamos fazer de conta que essa narração é o gol e que esse jogo é o que vai garantir o time. Acesso, é isso. É hoje. 45 minutos do segundo tempo de jogo. A torcida do Criciúma está impaciente na arquibancada no estádio Heriberto Wilson. Atenção, Brasil. Final de jogo, falta pouco. O árbitro já conferiu. Olha, pode ser um bom momento de jogo. Maicon Librelato recebeu a bola do meio de campo. O Éder está na frente, levantou a mão, pediu. Pode ser um bom momento. Veio o cruzamento. Maicon Librelato na área, tirou o gol do Criciúma. Já não estou no ritmo. Olha aí, rapaz. Já não estou muito no ritmo, né? Show de bola para nós encerrar. Então passou, né? Já pensou o Maicon Librelato recebendo um passe de bola do Éder, o jogo que garante o Criciúma na Série A 2026. Que top que seria, hein? Agora, só pra gente fechar, dois seres humanos incríveis. Convivesse com os dois, né? Eu não convivi muito, assim, mas são dois caras, assim, que... O Éder é um cara bastante humilde, na minha opinião. Né? Sempre foi, né? Tem acesso aberto a hora que ele quiser na Itália, mas resolveu investir um pouco a sua vida em Lauro Miller. Um cara muito humilde. Nunca negou as origens, né? Nunca. E o Maicon Librelato era um cara muito simples. Maicon realmente estaria aposentado hoje. Sim, estaria 40 e poucos anos, tal. Mas é isso mesmo, né? E a galera, quando a gente encontra no futebol amador por aí ainda, mata saudade. Tem tanta coisa do futebol amador, se a gente fosse falar que fica com outra hora aí, que tem umas histórias bem bacanas mesmo, que vale a pena. As confusões que a gente criava nos programas de esportes. Para criar o debate. Né? Só para fechar aqui, ó, quando eu trabalhava na Rádio Guarujá, nós tínhamos um programa de esportes às 6h15. Aí tinha uns caras aqui em Orleans, um deles era o Dalbi Rampinelli, falecido Dalbi Rampinelli. Eu falava assim pro Dalbi, depois que terminar o jogo lá. Conheci. Eu falava, Dalbi, amanhã eu vou dar uma provocada tal e tu vai me ligar e nós vamos te pôr no ar aí para questionar o assunto. E ali, meu amigo, parava a cidade porque saía de tudo naqueles horários. Então o futebol amador é isso, e sem contar que depois do jogo... Dos campeonatos municipais sempre rolava lá um churrasquinho, uma cervejinha e a vida seguia. Dalbi era ligado no Conde? Dalbi era ligado no Conde, no Conde. Só que o futebol amador da época que eu trabalhei no rádio, esse futebol amador, ele acabou. Acabou. Não tem mais. Tem os campeonatos, tem, mas da época raiz... não tem mais. Futebol da época raiz não tem mais. Por quê? Porque os antigos já pararam, os novos estão vindo e ainda bem que tem alguns campeonatos que estão se mantendo em pé. Galera que está nos acompanhando aí, se inscreve no canal, deixa o like, dá aquela força. A entrevista de hoje com o Ed Antônio, nos estúdios do EA Notícia, mas foi pro canal falando de futebol. Boa. Abração, Ed. Obrigado aí, Deus abençoe. Você também. Parabéns, sucesso e obrigado por essa oportunidade de contar a história aqui. Valeu. Um abraço.